Na última aula nós colocamos em prática aquele processo de síntese de contador síncrono, lembra? E nesta aula aqui nós vamos avançar e vamos ver uma outra síntese de contador síncrono, só que nós vamos agora fazer um contador módulo diferente de 2 elevado a n. Nós vimos lá na parte de contadores assíncronos que você precisava das entradas assíncronas, no caso o clear, para poder fazer a zeragem forçada dos flip-flops do contador e zerar e voltar para o zero do estado, né, no seu contador assíncrono. Aqui a gente vai ver que o contador síncrono é diferente. Você vai poder projetá-lo para poder seguir o caminho que ele deva fazer e que seja diferente do módulo 2 elevado a n, e ele vai fazer da forma assíncrona, sem precisar de circuitos adicionais para poder fazer um reset assíncrono no seu contador, beleza? Então, preparado para começar a aula? Vamos embora! Bom, pessoal, aqui nós vamos sintetizar um contador BCD, ou contador decádico, que é um contador que tem 10 estados. Você sabe, o código BCD ele vai de 0 até 9, e portanto ele é um contador módulo diferente de 2 elevado a n. Então a gente vai projetar esse contador aí utilizando agora flip-flop D ao invés de JK. Vamos ver como seria utilizando os símbolos que nós vimos aí através do flip-flop D. Repare que no diagrama de estados dele aqui, eu vou destacar para você, esse diagrama de estados dele aqui não tem aquele estado fantasma. Lembra lá na parte de contador assíncrono, a gente viu que teria que ter um estado fantasma, que é o equivalente ao módulo do contador, para poder fazer o reset forçado. Então, o diagrama de estados de um contador BCD assíncrono teria que ter o estado 10 aqui, para quando batesse no estado 10 ele fosse para o estado 0, você fazendo aquele reset assíncrono. No nosso caso aqui, a gente vai projetar ele deste mesmo jeito que está aí. Não vai precisar de um estado fantasma para poder fazer isso. A gente vai fazer um contador, ele contando aí, é um síncrono crescente, esse contador no caso, poderia ser decrescente, fica aí para você fazer como exercício em casa, a ideia, mas esse aqui que a gente vai fazer é um crescente, de 0 até 9, depois voltando para o 0. Então, como eu havia dito, você vai fazer o diagrama de estados, você vai pegar o diagrama de estados e ver quantos bits você vai utilizar para representar os números que estão envolvidos nesses estados, né? Como é um contador BCD, vai de 0 até 9, por representar 9, eu vou precisar de 4 bits. Então, eu vou precisar de 4 bits para representar todas as palavras que representam os estados aí, né? Então, eu vou precisar de 4 flip-flops nesse caso aí. Então, depois eu venho com a tabela de transição de estados. Eu coloquei a tabela de transição de estados aqui para justamente a gente preencher de acordo. Se ele é um contador crescente BCD, vamos fazer aqui o contador, os estados crescentes, né? Se está no estado 0, vai para o estado 1. Se está no estado 1, vai para o estado 2. Se está no estado 2, vai para o estado 3. Se está no 3, vai para o 4. Se está no estado 4, vai para o estado 5. Se está no 5, vai para o 6. Se está no 6, vai para o 7. Do 7 vai para o 8. Do 8 vai para o 9. E do 9 vai para o 0. Beleza? Então a gente vai montar agora os mapas CAR, né? Como o flip-flop dele só tem uma entrada, a gente só vai fazer os mapas para as entradas dos flip-flops. Ou seja, vamos fazer 4 mapas de Carnot. Se fosse com JK, a gente teria que fazer o mapa para o J e o mapa para o K em cada flip-flop, né? Aqui nesse caso não. Vamos fazer para cada mapa aí, beleza? Bom, voltei aqui com os mapas já prontos, né? Magicamente aí para adiantar o nosso processo aqui nessa aula. E vamos fazer a análise para cada mapa de Carnot aí, né? Como eu disse, só vamos fazer um mapa para cada flip-flop, porque só tem uma entrada, o flip-flop D. Aí olhando para a tabela de símbolos, você repara aqui que os únicos elementos que você precisa selecionar nos mapas de transição de estados aí, né? A gente vai fazer a transição de estados e vai substituir os mapas com os respectivos símbolos, lembra? Aqui no flip-flop D, no caso, você vai dar preferência ao 1 gordo e o 1, né? Quando você vai fazer a seleção. Aqui a gente não vai fazer outro mapa para substituir, a gente já vai fazer a seleção diretamente no símbolo. Então é bom que, se você ainda tiver com dificuldade, voltar para a aula anterior, onde eu comento quem você deve selecionar, quem você não deve no mapa do J, por exemplo. Aqui eu estou falando já no mapa do K, para você já ir se ambientando com relação a fazer um único mapa e selecionar diretamente os símbolos, ao invés de fazer substituição e passar por todo
o processo, né? Vai demorar mais, você vai fazer o dobro, vai ter o dobro de trabalho nesse caso, né? Então vamos substituir aqui. Começando por D0, eu vou olhar a coluna inicialmente aqui de Q0, né? Então vamos lá, ó, de 0 para 1 é 1 gordo, de 1 para 0, 0 gordo. De 0 para 1, 1 gordo, de 1 para 0 aqui, 0 gordo. De 0 para 1, 1 gordo, de 1 para 0, vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai estar no 5, né? Aqui, 5, de 1 para 0, 0 gordo. De 0 para 1 aqui, no 6, 1 gordo. De 1 para 0 no 7, 0 gordo. Então aqui 7, 8, 9. Repara que como o BCD só vai de 0 até 9, então você tem aqui 8, 9. Aí o 10 será don't care, o 11 don't care, 12, 13, 14, 15. Então vamos avaliar aqui o 8, de 0 para 1, 1 gordo. De 1 para 0, 0 gordo. Então quem eu devo selecionar aqui no meu mapa do D, né? É um gordo ou um. Eu tenho que ser obrigatoriamente aí selecionar esses números, né? Então como eu só tenho um gordo aqui, eu não tenho um para selecionar, então a minha seleção aqui que agrupa seria esses 4 aqui, ó. Esses 4 não, esses 8, né? Já ficou feio aí. Então seria esses 8. Porque eu estou pegando esses dois, um gordo aqui, e agrupando com esses dois don't care para facilitar e agrupando com esses aí de cima. Lembre-se que o mapa de 4 variáveis ele é conectado pelas pontas, né? Tanto as de cima quanto as laterais, né? Então a minha equação do D0 aqui ficaria como? D0, deixa eu colocar aqui do lado, D0 será igual a Q0 barrado. Então meu D0 aí vai ser Q0 barrado apenas. Por quê? O Q3 variou aqui na seleção, o Q2 variou na seleção e o Q1 variou na seleção. Então, só que não variou aqui foi o Q0, então Q0 barrado. Vamos fazer com D1 agora, né? Vamos olhar a coluna D1 agora aqui. Eu vou preencher com don't care já as casas que não vão compor o seu mapa aí, né? Porque como vai de 0 até 9, os outros estados são irrelevantes, já que eles não aparecem no nosso contador. Então, vou preenchendo todos os mapas aqui para a gente adiantar o processo, né? Então, don't care, você pode colocar asterisco, D. Eu estou facilitando aqui no asterisco, fazendo qualquer desenho, porque facilita. Então, vamos preencher o D1 aqui, né? Vamos olhar a coluna D1, de 0 para 1 aqui, você tem, ou de 0 para 1 não, né? Vamos marcar, né? Vamos marcar, eu acho que fica, para acompanhar fica melhor, né? Aqui, ó. Primeiro esse para esse aqui, ó. 0 para 0, você vai ter 0, símbolo 0. De 0 para 1, você vai ter um gordo. Então, vamos de um gordo aqui. Deixa eu colocar verde, né? Estava colocando verde. Você vai ter 0 aqui e você vai ter um gordo aqui. Vamos circular aqui, né? De 1 para 1, você vai ter 1. De 1 para 0, você vai ter 0 gordo aqui. De 0 para 0, você tem 0. De 0 para 1, você vai ter um gordo. De 1 para 1, você vai ter 1. E de 1 para 0, você vai ter 0 gordo. 0 para 0, você vai ter 0 aqui. E aqui 0 para 0, você vai ter 0. Então, quem eu vou selecionar aqui? Vamos lá. Tenho que selecionar um gordo e um, obrigatoriamente. O 0 e o 0 gordo eu deixo para lá. Então, quem eu posso agrupar aqui para facilitar será esses dois aqui. Não tem como agrupar com esses dois de cima e dois de baixo. Aqui no caso do flip-flop D, não está analisando o JK. E nesse caso aqui tem como eu agrupar com esses dois aqui, ó. Então a nossa equação do D1 aqui será igual a esse elemento aqui, que vai ser igual a Q0, Q1 barrado, Q3 barrado, Q0, Q1 barrado, Q3 barrado, ou esse elemento aqui que vai ser igual a Q1, Q0 barrado, né? Porque o Q2 varia. Isso é Q1
colocar mais abaixo, Q1, Q0 barrado. Então essa vai ser a expressão para o nosso D1, né? E aqui vamos fazer o preenchimento. Vamos analisar agora Q2, né? Aqui. Então de 0, vou colocar na cor, né? De 0 para 0, você tem 0 aqui. 0 para 0, 0 também. 0 para 0, 0. 0 para 1, aí você tem um gordo aqui agora, né? De 1 para 1, você vai ter 1. 1 para 1, 1 aqui também. 1 para 1, 1. E 1 para 0, 0 gordo. 0 para 0, 0. E 0 para 0, 0. Então, quem eu vou selecionar aí? Vamos observar aqui, ó. Esse 1 eu posso selecionar com esse don't care para facilitar. Aqui eu vou selecionar esses 4. E aqui eu vou selecionar esse agrupamento aqui com esse agrupamento aqui, para facilitar. Então, meu D2 ele será igual. Quem é esse agrupamento pequenininho aqui? Será igual a Q1, Q0, Q2 barrado, porque o Q3 varia. Ou esse agrupamento aqui de cima vai ser igual a Q2, Q1 barrado. Q2, Q1 barrado. E o próximo agrupamento, que é esse aqui, pegando nestas duas pontas, você vai ter Q2 e vai ter o Q0 barrado. Q2, Q0 barrado. Porque o Q0 barrado está nessa ponta aqui, o Q1 variou, na verdade, e o Q3 variou também. Então, essa vai ser a equação para D2. E para D3, vamos lá, continuar aqui, né? 0 para 0, você tem 0. 0 para 0, 0 aqui também. 0 para 0, 0. 0 para 0, 0. Aqui também será 0. 0 aqui também. Esse para esse aqui, 0. Agora aqui muda, né? De 0 para 1, você tem um gordo. De 1 para 1, 1 para 1, aí você tem 1. E de 1 para 0, você tem 0 gordo. Então, como é que você vai fazer a seleção aqui? Eu só tenho como agrupar esse 1 com esse don't care. E esse 1 aqui eu posso agrupar assim, ó, para facilitar a minha vida. Dessa forma. Pego o 4. Então, D3 vai ser igual. Esse agrupamento pequeno é Q1, Q0, Q2, né? Ou esse agrupamento vai ser Q3, Q0 barrado. Q3, Q0 barrado. Já que o Q1 varia e o Q2 varia também. Então, essas são as equações do seu contador síncrono BCD, né? Então, se você fosse montar, repare que ele tem umas equações bem mais complexas que os demais. Quando você usa um flip-flop com menos entradas, as equações elas vão dar uma complexidade maior, né? Apesar de elas estarem em estado irredutível, elas vão ser um pouco mais extensas que o comum, né? E repare que, como é um contador síncrono e ele não precisa das entradas assíncronas, quando você projeta ele dessa forma, ele vai fazer a contagem de fato BCD. Então vamos ver como é que fica esse circuito aí, essa simulação no Circuit Maker, beleza? Bom, estamos aqui no simulador Circuit Maker, eu já montei o circuito aqui para evitar um trabalho. Repare que ele é bem complexo, quando você usa um único só flip-flop, o circuito fica um pouco grande, né? Porque você só está usando uma entrada aí tem que inserir mais componentes para que ele faça a contagem projetada, né? Então você percebe que ele não usa as entradas assíncronas, apesar de ter entradas assíncronas nesses flip-flops aqui, eu coloquei todas elas em nível lógico 1, porque lembre-se que ela é active low, né? Então ela funciona com nível de acionamento em nível lógico baixo, né? Então eu coloquei nível lógico alto para permanecer em repouso. E você está fazendo o processo de contagem aqui, ele voltando para o estado zero de forma assíncrona, sem precisar utilizar essas entradas aqui assíncronas. Então, vamos colocar, eu coloquei um clock aqui como se fosse uma chave para a gente testar. Está no estado zero aqui, eu vou pulsar a primeira vez,
ele foi para o estado 1, a estado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Então ele funcionou como a gente queria aí projetar, apesar de ter sido um pouco complexo, como você viu aí nesse diagrama esquemático, beleza? E então, gostou do que foi apresentado nesta aula? Então vamos para os destaques do conteúdo que nós vimos aqui, né? Aqui nós vimos nesta aula uma síntese de um contador síncrono crescente BCD, né? Um contador decádico ou módulo 10, só que utilizamos aqui no caso o flip-flop D. Na última aula nós fizemos um utilizando o flip-flop JK, que foi um contador síncrono crescente módulo 8. E nós vimos que com o flip-flop D é feito aquele mesmo processo que fizemos com o JK. A diferença está nos símbolos que você precisa fazer a seleção obrigatória e os símbolos que você precisa evitar durante a seleção. Vimos também que este contador foi apresentado no Circuit Maker. A gente viu a simulação dele ali, os estados aparecendo num terminal hexadecimal, e vimos que ele faz essa contagem de fato. Só que o que chamou a atenção é que o circuito ficou um pouco complexo, não é verdade? E isso aconteceu por quê? Porque com o flip-flop dele só tem uma única entrada, os circuitos tendem a ficar um pouco mais extensos, um pouco maiores. Se você tivesse feito com flip-flop JK, provavelmente ele teria ficado um pouco mais reduzido. E fica aí a critério de exercício para você fazer em casa. Esse mesmo contador BCD que fizemos aqui, utilizando o flip-flop JK, para fazer um comparativo entre eles. Eu vou deixar o gabarito deste exercício com o JK em anexo a esse vídeo, mas eu quero que você faça antes de consultar esse gabarito, e na sequência você faz uma comparação em termos de complexidade e quem sabe também uma simulação no Circuit Maker para verificar o seu funcionamento. Beleza? Espero que você tenha compreendido o conteúdo desta aula. Se você não compreendeu, reassista, tire dúvidas comigo no fórum deste vídeo ou me envie mensagem direta, e eu vejo vocês agora na próxima aula, onde daremos prosseguimento aí ainda a esse assunto de contadores síncronos, beleza? Tchau, tchau!